Fala pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui para te falar uma coisa, uma única coisa, tá? Você sabe que ontem eu fiz uma live com o Reni. Para quem não conhece o Reni é professor de geopolítica, já trabalhou na ONU, inclusive no Conselho de Segurança da ONU, tá? E eu fiz uma live com ele que eu vou deixar aqui. O que eu quero te dizer? Antes de você sair falando besteira, antes de você sair replicando narrativa ou até acreditando em narrativa, se informe do que está acontecendo de maneira técnica, tá? Não acredite em narrativa nem de PT nem de Bolsonaro. E eu vou te mostrar aqui a minha sugestão para que você acompanhe isso. Para quem não conhece, eu trabalho com o Renato Batista. O Renato Batista, tá? O Instagram dele é Renato Batista com 2 T's, MBL. Ele foi aluno do Reni, ele é especialista também em geopolítica, tá? Pós-graduado nisso. E ele fez os stories aqui, minuto a minuto, em real time, de tudo que está acontecendo, tá? Ele sempre foi um entusiasta desse tipo de coisa, e eu vou mostrar para você aqui alguns dos stories dele. Eu até postei no meu Instagram alguns stories dele, para que você acompanhe no Instagram dele o que está acontecendo em real time. Você sabe que a nossa agenda aqui é uma loucura, como eu te falei. Eu saí de um podcast, que eu fiquei 5 horas no podcast, cheguei, fiz uma live até 2 horas da manhã com o Reni, acordei hoje já cedo para dar entrevista de outra coisa, então eu peço que você acompanhe isso pelo Instagram do Renato Batista MBL com 2 T's, tá bom? Para que você veja tudo isso. Eu vou te mostrar alguns stories dele e depois eu vou te mostrar qual é o papel do nosso governo, do Brasil, o que o Bolsonaro fez no meio desse conflito todo, tá bom? Então, aqui ó, tem o Renato mostrando desde o começo ali, né, o Putin ameaçando o Ocidente, dizendo que ó, qualquer um que considere interferir de fora, se o fizer, enfrentará consequências maiores do que qualquer outra que já enfrentou na história, tá? Então ele foi mostrando aqui todos os stories. Tem alguns que já estão até mais conhecidos, né? Justamente porque já rodou bastante. Tem alguns que são bem exclusivos. Então aqui, ó, relatos de explosão em Kiev, foi logo que saiu, mostrando algumas imagens aqui, né? A Rússia tentando tomar o aeroporto, ele foi acompanhando o bombardeio na Ucrânia. Isso aqui foi o repórter da CNN ouvindo uma explosão ao vivo. As cenas são chocantes, tá? Ele tá falando que ele ouviu a explosão, não consegue ver onde foi o ponto da explosão, né? Depois ele ouve mais 3 ou 4, ele diz aqui, né? O preço dos commodities subindo, a resposta do Biden, e aí eu quero mostrar ó, um drone sendo abatido. Não sei se conseguiu ver, mas aí ele mostra as imagens da... Olha isso aqui. Amigo, você imagina o pânico, você tá com a sua família na sua casa, de repente você ouve essa sirene, você abre a janela da tua casa, tá assim, ó. Amanhecendo lá. Destruição de armazéns das Forças Armadas. Mísseis saindo de Belgorod em direção à Ucrânia. Mísseis russos. Um avião russo passando na janela de uma pessoa. Olha isso aqui. Fuck, it's crazy. I can't believe that Russia has declared war on Ukraine. As soon as the declaration... Oh, fuck, that's a missile, that's a missile! That's a fucking missile! That was... Enfim, tem um monte de story lá. Bombardeamento em hidroelétrica. Acompanhe pelo Instagram do Renato Batista com 2 T's MBL, tá? Como eu te falei, ele foi aluno do Reni na faculdade, né? Fez pós-graduação, é especialista nesse assunto e ele vai ficar real time cobrindo isso daqui. Eu quero lembrar para você qual foi o papel do Bolsonaro nisso tudo, tá?
Porque ele é presidente do Brasil, é importante você saber. Ah, tudo é o Bolsonaro? É, porque ele é o presidente, tá? O presidente do nosso país, no meio da maior tensão que a gente viu nos últimos tempos, resolveu ir para a Rússia, segundo ele, comprar fertilizante. Quando ele chega lá, ele chega dizendo que somos solidários à Rússia, uma declaração completamente ampla e subjetiva, que pode ser interpretada das melhores ou das piores formas possíveis, tá? Essa foi uma entrevista que ele deu, e não adianta você falar que foi zoeira, não foi zoeira. Olha o que ele falou. A leitura que eu tenho do presidente Putin, que ele é uma pessoa também que busca a paz, e qualquer conflito não interessa para ninguém. Olha agora. No mundo. Mantivemos nossa agenda, por coincidência ou não, parte das tropas deixaram a fronteira. Por coincidência ou não, ele tirou. Esse ou não, você sabe o que é, né? Você sabe o que é. Aí, o que isso gera, né? O que isso gera pro mundo? Aqui, ó. Brasil parece estar do outro lado, diz porta-voz do governo dos Estados Unidos. Te parece um governo inteligente nesse momento? Olha o ministro do Bolsonaro, o que ele falou. Isso aqui é ministro de Estado do Brasil, tá? Problemas mundiais que nós conseguimos resolver, e foi um momento que o presidente chegou lá, levou uma mensagem de paz para o presidente Putin, e graças a Deus já foram retiradas as tropas e não se fala mais em guerra, se fala assim. Não se fala mais guerra, foram retiradas já as tropas. Isso aqui é um ministro do governo Bolsonaro, tá? E até agora o Bolsonaro não se pronunciou. Até agora o Bolsonaro não se pronunciou. Eu quero lembrar que o Bolsonaro, quando o Biden ganhou, quando o Trump perdeu, ele foi o único líder mundial que saiu falando que não, as eleições foram roubadas, tá? E pro teu amigo petista, que vai falar mal do Bolsonaro agora, ele também não tem moral para falar. Porque o Lula fez a mesma coisa. Quando deu a confusão de bombas atômicas no Irã, o Lula foi até o Irã e ergueu a mão e disse, conseguimos, como quem diz, eu resolvi o conflito nuclear aqui do mundo. Esse é o nível de atrapalhamento que nós temos, tá? Então, não acredite em Lula, não acredite em narrativa de PT, não acredite em Bolsonaro, se informe porque entende. Eu fiz 2 vídeos com o Reni, um antes desse conflito, mostrando as motivações e os perigos e tudo que poderia ter acontecido, olhando no mapa, entendendo ali a geopolítica da Rússia e da Ucrânia, o que poderia acontecer. Esse foi o primeiro vídeo, vou deixar no izinho. Ontem fiz uma live com o Reni, tá aqui também. E agora eu estou indicando para você, assista e acompanhe tudo isso pelos stories do Renato Batista, tá bom? Um abraço e vamos questionar tudo.